Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o workflow Buscando a Luz do lightroombrasil.com.br, né? É um workflow aí com foco exatamente em você manipular, mexer a luminosidade de uma cena, né? O legal disso é que, tendo em mente que a luz direciona o olhar, você utiliza a luz exatamente para direcionar o olhar de quem está vendo a sua imagem. Aí esse workflow vai te dar algumas ferramentas para você explorar a luz e manipulá-la da melhor forma possível para a sua imagem. Então aí, como sempre, nós vamos trabalhar algumas imagens aí para ver algumas opções que nós temos nesse pacote de pré-definições aí, o Buscando a Luz, o workflow, né? Então vamos começar com essa imagem aqui, né? E aí eu vou começar por um passo que normalmente não é o meu passo inicial, mas que, como é uma fotografia de retrato, eu vou começar por ele porque ele vai me dar uma boa noção da nitidez final que eu vou ter na cena. Então eu já vou começar com uma pré-definição de acabamento chamada nitidez, né? Já vou aplicar ela para ganhar uma nitidez na imagem e já ter uma noção melhor do que está acontecendo, do rumo que eu vou seguir e tudo mais, né? Se eu vou precisar de repente fazer alguma suavização de pele ou alguma coisa do tipo. Não é o caso aqui, né? Então com o que eu vou trabalhar? Eu quero direcionar o olhar para a menina, só que nós temos bastante claridade aqui, a tonalidade dela e da área ao redor dela está muito similar e coisa e tal, então eu quero trabalhar isso aqui. Eu vou começar reduzindo esse impacto dos verdes na cena, e para fazer isso eu vou utilizar uma pré-definição, que é uma pré-definição de correção de cor chamada reduzir verdes, né? Vou clicar aqui, ó, e já dou uma boa reduzida no verde em volta dela, e você já pode ver aí como isso ajuda a direcionar o olhar, ó, né? Já direciona o olhar mais para a menina aí, porque ela tá com mais cor e coisa e tal, consequentemente chama mais a atenção, né? E aí eu vou fazer o quê? Agora eu quero clarear ela um pouco, quero trazer um pouco de claridade para ela para direcionar o olhar ainda mais. E para isso eu vou usar um pincel de ajuste localizado, um pincel de iluminação chamado clarear, né? Vou utilizar ele aqui. Nesse caso eu vou usar com o fluxo em 100 mesmo, né? Para algumas outras coisas eu vou reduzir o fluxo. Então vou dar uma clareada aqui na menina para jogar um pouco de luz aqui onde ela está e chamar mais a atenção para esse local da cena. Vou diminuir um pouquinho meu pincel aqui para passar nessa área que é um pouquinho menor, né? Vou tomar um pouquinho de cuidado, eu estou com uma difusão bem grande, então eu preciso passar muito ali para criar uma aura em volta dela, e eu não quero isso, então eu vou passar com cuidado para não vazar muito para fora dela aqui, tá ok? Então vê só, já clareamos ela um pouco, vê como o olhar já traz, ó, mais para ela aqui, ó. A gente já tem uma atenção maior aí na menina. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou aproveitar um pouquinho essa luz que eu tenho aqui e vou fazer um efeito como se fosse o sol ali, coisa e tal. Então vou dar um novo e vou utilizar uma pré-definição de iluminação chamado dourado pôr do sol, né? Vou utilizar ela aqui. Ela adiciona um efeito de luz amarelado, só que para isso, para eu não ficar com um efeito muito marcado, eu vou diminuir aqui o meu fluxo, que aí eu consigo passar bastante onde eu quero. Ó, já vou dando um efeito dourado aqui. Então eu vou passar bastante onde eu quero, eu vou trazer aqui para baixo para a estrada, aplicando bastante. E agora, para dar uma aliviada nesse contorno, para ele não ficar tão claro, eu vou passando com uma menor intensidade em outras regiões, né? E aí vou fazendo aí, ó, um efeito mais dourado, né? Um efeito aí como se eu tivesse uma luz entrando. Eu vou passar mais um pouquinho aqui com uma menor intensidade, né? Só para dar um acabamento. Beleza? Deixa eu só completar que ficou uma falhinha aqui. E aí a gente já faz aí, a gente completa. Beleza? Agora eu quero direcionar ainda mais o meu olhar, então eu vou fazer o oposto, né? Aqui o dourado, depois eu vejo como é que ele vai ficar no final, e aí eu posso reduzir ou aumentar ele um pouquinho aí, dependendo da minha necessidade. Vou dar um novo aqui no pincel, e agora eu vou utilizar um pincel de escurecer sombras, né? É um pincel de iluminação também chamado escurecer sombras, e eu vou utilizar ele exatamente para escurecer essa parte aqui atrás da menina. Vou aumentar meu fluxo para a aplicação ficar mais rápida, né? E ó, vou trazer um pouco de
escuridão aqui, trazendo um pouco mais de contraste aqui para essa região atrás da menina, né? Isso vai ajudar aí a direcionar o meu olhar. Para eu não enfatizar só as sombras, né? Eu ainda vou utilizar aqui um outro pincel. Vou utilizar um pincel de escurecer, iluminação, escurecer, para escurecer ainda um pouco mais essa região aqui atrás dela, né? Tá um pouco escura demais, eu já vou, né, como a gente sempre diz, eu posso aplicar o efeito e depois eu faço os ajustes necessários nele, né? Dou aquela ajeitada necessária. Então vamos lá, apliquei aqui, eu vou reduzir um pouquinho aqui o efeito, né, para ele não escurecer tanto ali atrás, tá? Então, ó, direcionei o olhar um pouco mais para a menina, né? E aí já criei um efeito mais bacana. Agora eu achei que o amarelo ficou um pouco exagerado aqui. Então eu vou selecionar esse pincel aqui, né? E aí eu vou pegar aqui, vou fechar aqui na setinha, e aí eu consigo controlar a intensidade do efeito como um todo. Eu vou baixar aqui um pouco a intensidade dele, ó. E ainda posso reduzir aqui um pouco a saturação do amarelo para reduzir um pouquinho mais o impacto dele. Ok? Então o que mais nós vamos fazer aqui nessa imagem? Eu estou achando a imagem um pouquinho fria, né? Então eu vou fechar o meu pincel aqui e vou utilizar uma pré-definição de tonalização, uma pré-definição tonalizar, chamada esquentar. Clico aqui, ó, e já tem uma foto mais quente. E aí aquele amarelo aqui até mesclou melhor com a foto agora, porque a foto está mais quente aí. Certo? Agora, para finalizar a foto aí, a gente está chegando aí no final aí, ela está ficando bacana do jeito que eu quero. Eu ainda vou pegar um pincel, vou dar um novo, vou utilizar novamente o meu clarear e eu quero direcionar o olhar um pouco mais para o rosto da menina. Então eu vou reduzir aqui um pouco o meu fluxo e vou aplicar um pouquinho aqui de clarear no rosto da menina para direcionar o meu olhar para o rosto dela, para chamar um pouco mais a atenção para o rosto. Para finalizar esse efeito agora, vou aplicar uma pré-definição de vinheta, né? Vou aplicar aqui a pré-definição vinheta preta média, né? Preto médio. Cliquei aqui, ele aplica a vinheta. E novamente eu posso controlar o efeito. O legal das pré-definições é que eu posso aplicar e depois ajustar conforme a necessidade. Nesse caso aqui eu vou no painel efeitos e vou pegar aqui a intensidade e vou reduzir só um pouquinho para minha vinheta não ficar tão escura. Eu só quero que direcione o olhar, não quero que ela fique tão pesada e tão perceptível. Vamos fazer o antes e depois dessa imagem então? Eu vou dar o tab aqui, ó, e a gente faz o antes e depois, ó. A gente guiou o olhar, né? Direcionou o olhar utilizando a luz, criamos esse brilho dourado do sol aqui no canto, né? E fizemos uma imagem aí que ficou mais bacana, né? Deixa eu fazer um antes e depois aqui, direto em cima da imagem, ó. Antes, depois, antes, depois. Beleza? Vamos passar para a nossa segunda imagem então. Essa então vai ser a nossa segunda imagem aí para trabalhar e nós vamos novamente utilizar a luz para direcionar o olhar na nossa imagem. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é como a gente pode às vezes utilizar o mesmo pincel, repetir o mesmo uso do pincel, mas para clarear ou escurecer em níveis diferentes, em quantidades diferentes, áreas separadas da nossa imagem. Então eu vou começar com essa imagem aqui, né? Ela é uma imagem que está um pouquinho subexposta, então eu já vou direto numa pré-definição chamada iluminar, né? Aqui é uma pré-definição de exposição chamada iluminar. Clicar aqui, ó, e ela já traz um clareamento aí para a foto. Como achei que ficou um pouco demais, principalmente aqui a pele da menina, eu vou dar uma ajeitada, baixar ela um pouquinho só, para não estourar aqui a pele da menina. A menina já é bem clarinha, se eu clarear demais, vai estourar, né? Vou começar aí a prejudicar a pele dela. Então, é aquela história, a gente aplica a nossa pré-definição e aí ajeita conforme necessário. E agora então, vamos aí para os pincéis, vamos utilizar os pincéis. Eu vou começar de novo com o pincel de clareamento, o pincel de iluminação clarear, e vou clarear a menina, exatamente para a gente trazer aí, né, o olhar em direção a ela. Eu vou clarear ela, vou aumentar aqui o fluxo para a aplicação ficar mais rápida. Lembrando que tudo isso pode ser feito com mais cuidado, com mais tranquilidade e tudo mais.
né? Aqui é uma aplicação, uma edição rápida para você poder aí ter uma noção do potencial, das possibilidades desse pacote de pré-definições, desse workflow aqui, né? No caso, o Buscando a Luz. Então deixa eu clarear ainda aqui o braço dela, né? Então eu fiz aí um clareamento para trazer um pouco mais o olhar aqui. E agora eu vou clarear a sombrinha de forma independente usando o mesmo pincel. Então eu só vou dar um novo aqui para começar uma nova aplicação. E agora vou clarear só a sombrinha dela. Então já faço o clareamento aqui da sombrinha. Faço o ajuste na sombrinha dela aqui, né? E com isso eu vou direcionando o meu olhar. Se eu achei que não ficou claro o suficiente ainda, eu posso vir aqui e ajeitar a exposição ou ajeitar os realces, né? E aí deixo mais do jeito que eu quero. Olha como isso já direciona o olhar, ó, né? Já traz o olhar, destaca mais a minha modelo aí, beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora e eu quero dar um pouco de cor a mais para esse vestidinho dela aqui. Então eu vou utilizar uma outra pré-definição, vou dar um novo e vou utilizar uma pré-definição que aumenta a saturação. A pré-definição cor saturação forte, né? Ela aumenta a saturação aí e ao mesmo tempo ela dá um pouco mais de nitidez e definição para esse local da minha cena. Então vou fazer a aplicação aqui no vestidinho dela e isso vai dar mais saturação para essas cores, vai deixar essas cores mais intensas, ó. Feita a aplicação, eu ainda vou aqui aumentar um pouquinho mais a saturação para ter um pouquinho mais de cor aí, né? Quero direcionar o olhar, vou utilizar novamente a pré-definição de vinheta. Fechei o pincel, vou lá nas pré-definições de vinheta e vou utilizar o preto médio aqui. E aí já fecho um pouco mais aí a vinheta. Eu vou controlar um pouquinho a vinheta aqui, né? E para dar um acabamento, se eu quiser escurecer mais o fundo aqui, eu ainda posso utilizar um pincel de escurecer, né? Iluminação, escurecer, e aí utilizar ele para escurecer a minha cena como um todo, não só a vinheta, né? A vinheta dá aquela sensação de estar apontando para o centro da imagem, mas eu quero também escurecer o plano de fundo aqui, o background da imagem como um todo. Vou fazer a minha aplicação aqui. Deixa eu dar um apagar, só deixa eu ver essa manchinha que ficou aqui. Eu vou dar uma corrigidinha nela. Beleza, feito, né? E aí a gente fez aí a nossa alteração na imagem. É uma alteração sutil, você vê como foi, né? A gente fez aí uma edição rápida, você vê como foi ligeiro e coisa e tal, né? A priori eu não tenho mais o antes como referência, parece que foi sutil, mas a gente faz o antes e depois, ó, a gente vê o quanto isso ajuda a direcionar o olhar na nossa cena, né? Fazer o antes lado a lado aqui, ó, a gente vê o quanto isso ajuda a direcionar o olhar na nossa foto. Certo? Vamos passar então para a nossa terceira e última foto. Para a nossa última foto eu trouxe aí um retrato masculino, né? E a gente vai ver duas coisas que eu queria mostrar aí. Uma delas que eu posso combinar várias pré-definições aí do workflow buscando a luz, né, para chegar num determinado efeito. E outra, o uso aí dos pincéis de luz, né, os pincéis de iluminação, para aumentar a profundidade do rosto, ou seja, todas as feições que o meu modelo, a minha modelo tem, aprofundar essas feições, dar mais profundidade para a minha foto. Então eu vou começar fazendo a correção de equilíbrio de branco da cena, porque acho que ela está, né, um bocado fria e azulada. Então vou fazer uma correção de equilíbrio de branco para ter aí cores mais naturais e mais saudáveis e tudo mais. Então agora nós vamos começar a fazer a aplicação de presets. Então eu vou começar com um preset base, uma pré-definição base. As pré-definições base são aquelas pré-definições que começam o nosso trabalho, né? Elas vão fazer um ajuste aí inicial sobre o qual eu vou trabalhando. Então eu vou começar com uma pré-definição base chamada nas sombras, ó, que vai jogar aí a minha foto, deixá-la um pouco mais agressiva, né? Jogar aí um pouco mais para o meio tom ela, aumentar o contraste, e aí minha foto fica com essa visual um pouco mais agressiva. Só que
Ao mesmo tempo que ela faz isso, ela deixou a foto com um pouco de cor demais, assim, com as cores bem intensas, né? As cores mais intensas do que elas estavam. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma outra pré-definição, que é uma pré-definição de cor, né? De tonalizar, aliás, para dessaturar a minha foto, tirar um pouco de saturação, ó. E aí eu tiro um pouco daquela cor pesada que tinha. E aí também vou utilizar uma correção de cor, consertar pele avermelhada, para tirar um pouco de vermelho da pele do meu modelo aí. Agora eu achei que ficou com pouca cor, né? Então, como a gente faz? A gente aplica as pré-definições e faz a sintonia fina. Então eu vou dar um pouquinho aqui de vibração para trazer ainda um pouco de cor. Então você vê, eu já estou com uma foto, né, com visual mais agressivo, mais forte e tudo mais, né? Aqui, se eu fizer o antes e depois, a gente vai ver a foto azulada. Então eu vou marcar no meu histórico o antes, para depois que eu fiz o equilíbrio de branco. E aí eu não vou ter aí, né? Deixa eu pegar o equilíbrio de branco aqui onde eu fiz, né? E agora eu vou fazer o antes e depois com o equilíbrio de branco correto, ó. Né? Então essa é a imagem que eu tinha só depois do equilíbrio de branco. E agora aqui com as pré-definições que eu fui aplicando aí. Ainda tem mais algumas coisas que eu quero colocar. Então eu vou trazer um pouco mais de contraste para a foto, para ela ficar um pouco mais agressiva. Para isso eu vou utilizar uma pré-definição de acabamento, adicionar contraste. Ó, já deu um toquezinho a mais de contraste aí na foto. E também vou aplicar aí um color grading aqui na série retrato, né, na seção retrato das pré-definições, chamada vermelhos verdes, que vai botar aí um pouquinho de vermelho nas minhas áreas de luzes e um pouquinho de verde nas minhas áreas de sombras, né, fazendo aí um color grading bem sutil na minha foto, né. Ó, minha foto só com equilíbrio de branco corrigido e agora a foto que eu tenho, um visual mais agressivo e tudo mais. Lembrando que podemos aplicar as pré-definições e fazer os ajustes finos. Então, como a imagem foi toda jogada meio que para o meio tom, as sombras foram abertas, os realces foram cortados, trazendo tudo para o meio tom, eu acho que abriu as sombras um pouco demais. Então eu vou escurecer um pouco as sombras aqui, né, para não clarear tanto assim as sombras, não jogar tanto as minhas áreas de sombras lá para o meio tom, né. Eu vou melhorar isso ainda agora com os pincéis. Então vamos começar as aplicações dos pincéis então. A minha foto como um todo, a cor do jeito que eu quero, o contraste está mais ou menos do jeito que eu quero, então eu vou para os ajustes pontuais usando os pincéis, né? Vou utilizar aqui então as pré-definições do pacote, né, do workflow, buscando a luz. E eu vou começar utilizando a pré-definição iluminação clarear, né, porque eu quero clarear um pouco o olho do meu modelo aqui, né? Então com um pincel aqui bem pequeno, eu vou dar uma clareada aqui no olho do meu modelo. Eu vou aumentar o fluxo para essa daqui, né? E aí vou aplicar um clareamento aqui no olho do meu modelo, ó. Eu gosto sempre que eu faço coisas pontuais, eu gosto de me afastar depois e aí ajeitar conforme necessário. Então eu vou diminuir um pouquinho a exposição aqui, né, para não ficar tão claro, ó. E aí clareei ali um pouquinho o olho do meu modelo. Agora eu vou utilizar uma outra para definição. Então vou dar um novo, né, porque senão eu altero essa máscara aqui. E eu vou utilizar o buscando a luz nitidez, né, face e nitidez. Eu vou utilizar essa para definição para trazer nitidez para as áreas que eu quero que chamem a atenção. Então eu vou dar nitidez nos cabelos dele, para os cabelos ficarem bem definidos, né? Vou dar nitidez para a barba dele, para aumentar a definição da barba. E vou utilizar a nitidez também nos olhos dele, para ele ficar com o olhar bem intenso, né? Deixar aquele olhar intenso e mais nítido e tudo mais. Ó. Então apliquei aí um ajuste de nitidez. Eu não vou suavizar a pele dele, ele já tem a pele bem boa e a gente quer essa foto com a pele mais, né, mais natural e tudo mais. O que eu vou fazer é utilizar as duas pré-definições de iluminação, clarear e escurecer, agora, para modelar o rosto dele, para dar profundidade ao rosto dele, né? Então eu vou utilizar aqui o escurecer, vou diminuir o meu fluxo aqui, e aí vou fazer a aplicação. Eu vou aplicar o escurecer onde ele já tem sombras bem definidas,
porque aí eu aumento a intensidade dessas sombras e aumento a profundidade, eu dou a sensação de uma maior profundidade, eu uso a luz que já existe e modelo o rosto dele. Então, vou aumentar aqui, ó, na área do nariz dele, né? A área da orelha aqui e também o pescoço aqui embaixo, né? E eu faço a mesma coisa com a luz, então para também dar profundidade, eu vou de novo utilizar um novo aqui e vou utilizar agora o iluminação clarear para dar brilho nas áreas que já são claras, né? E aí com isso eu aumento a profundidade. Então vou trazer aqui, ó, maçã do rosto, o nariz e também algumas áreas do pescoço dele. Fazendo isso, o que eu faço? Eu aumento, né, essa profundidade do rosto, eu aumento a definição do rosto. Vou fechar aqui agora o meu pincel, ó, e a gente pode fazer um antes e depois. E também podemos ver só o impacto dos pincéis. Ó. Desativei os pincéis, ativei os pincéis. Deixa eu tirar os pinos aqui por um instante para vocês verem melhor. Ó, sem os pincéis, com os pincéis. Tá vendo como dá uma profundidade maior ao rosto aí, né? A gente amplia essa sensação aí do volume do rosto. Beleza? Vamos fazer então antes e depois, lado a lado aqui, né? Ó, no caso aqui, né, a foto já com equilíbrio de branco corrigido e aí a foto com a aplicação aí das pré-definições e pincéis do workflow buscando a luz. Espero que vocês tenham gostado então, tenham curtido o vídeo, né? Deixa o joinha aí e visita a gente lá no nosso grupo de Facebook Lightroom Brasil. E se você quiser adquirir o pacote Workflow Buscando a Luz, visite o nosso site www.lightroombrasil.com.br. Nos vemos então no próximo vídeo.